Nós resolvemos decidir que esse país não adotará mais a política do vira-lata diante das grandes potências. Ninguém tem que ter medo tá chamando de nada, pra porrada. porque a gente não vai baixar a cabeça. Acabou, sabe? Veja, o Lula está chamando os Estados Unidos pra porrada. O ponto é o seguinte, o Lula está sendo encurralado e essa carta do Flávio é mais um passo desse enquadramento do Lula na parede. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Trump ignora completamente Lula e confirma decisão aterrorizante para o petista. É isso mesmo. A decisão do governo dos Estados Unidos de anunciar um novo embaixador para o Brasil sem realizar previamente a consulta diplomática tradicional ao governo brasileiro provocou surtos no Itamaraty e abriu espaço para um possível novo foco de tensão nas relações entre os dois países. Pelas práticas diplomáticas internacionais, é comum que o país responsável pela indicação solicite de forma reservada e oficial o chamado agreement, antes de tornar público o nome escolhido para chefiar a sua representação diplomática. Nesse procedimento, permite ao país anfitrião avaliar previamente o indicado antes da formalização da nomeação. O escolhido pelo governo do presidente Donald Trump para ocupar a embaixada dos Estados Unidos no Brasil é Daniel Pérez, parlamentar do estado da Flórida e filho de imigrantes cubanos. O novo embaixador não esconde sua admiração por Rubio e Trump. Já defendeu publicamente a clareza moral em torno das mudanças do regime em Cuba e na Venezuela. Para ele, o crime organizado transnacional e os regimes de esquerda são faces da mesma moeda e representam uma ameaça à soberania dos Estados Unidos. Na prática, uma vez confirmado pelo Senado dos Estados Unidos, o novo embaixador atuará como Longa Manus de Rubio, que na semana passada anunciou a designação do PCC e CV como organizações terroristas após o encontro com Flávio Bolsonaro. Para você agora há pouco do Lula de hoje. Do Lula de hoje. Onde ele xinga o Trump de imbecil. Não podemos Agora, aceitar o tratamento que os Estados Unidos... Vamos lá, presta atenção. E nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Esse Marco Rubio... Desculpa a versão legendada aqui, é porque eu já fiz o vídeo chegar a quem é de direita, mas presta atenção. Esse Marco Rubio... não gosta da América Latina reiterou. E muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado, que antes dessa jogada deles, esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil. Eu fui eleito pelo povo brasileiro, eles têm que respeitar o voto do povo brasileiro. E muito menos o Trump foi eleito imperador do mundo. Eu ainda vou mandar outra carta ao presidente Trump para mostrar que eles estão errados, fomentando essa briga na perspectiva de que, se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura a presidente da República, sabe? Que o imbecil... Olha o que ele está dizendo nessa parte. Essa parte é crítica. Ele está dizendo o seguinte: se eles taxarem a gente, eles vão prejudicar uma candidatura. De que candidatura ele está falando? Não é a dele, é a do Flávio. Entendimento do Lula, correto ou não, é que se Trump tarifa o Brasil, há um prejuízo à candidatura do Flávio. E ele, qual é a ação dele em relação a isso? É xingar o Marco Rubio, mas não só xingar o Marco Rubio. O que ele fala? Dentro da República, sabe? Que o imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não é o Lula. Um imbecil destes. O imbecil destes ao qual ele está se referindo, pelo contexto do vídeo, é o Trump. Que eles estão equivocados e que eles estão induzindo o mundo
a uma violência desnecessária. Se os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando. Nós vamos procurar outros parceiros. Nós resolvemos decidir que esse país não adotará mais a política do vira-lata diante das grandes potências. Ninguém tem que ter medo tá chamando de os Estados Unidos nada. pra porrada. Porque a gente não vai baixar a cabeça. Acabou, sabe? Vejam, o Lula está chamando os Estados Unidos para porrada. E quem está na reta é você. É você. Vejam, em todas as oportunidades, nós já trouxemos aqui um apanhado de todas as vezes que o Lula falou mal do Trump esse ano. Levamos ao presidente Trump as falas do Lula depois da reunião com o Trump, onde ele disse que o Trump agora sabia que não podia se meter com o Brasil. Vocês imaginem, eu não vou comentar aqui o que o Trump achou disso. Deixe vocês usarem a imaginação de vocês. E fora isso, em todos os órgãos internacionais, em toda oportunidade que teve, o Lula partiu para cima dos Estados Unidos. Eu estou provando a você que o Lula está provocando de propósito uma tarifa, ele está cavando uma falta. Vejam o que diz a própria Globo sobre a provocação dos Estados Unidos nos órgãos oficiais. Essa é a Raquel Krahenbuhl, correspondente da Globo nos Estados Unidos, em Washington. Olha, a gente já tinha antecipado aqui que o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, já estava irritado com o Brasil depois de uma ação do Brasil que bloqueou, junto com a Turquia, lá na Organização Mundial de Comércio, uma medida americana para isentar de maneira permanente tarifas ao comércio digital. E ele tinha dito que tudo de Brasil passaria por ele, então ele queria acelerar essa investigação da 301, tanto que soltaram a informação ontem, né, depois de quase um ano de investigação, uma investigação muito abrangente contra o Brasil, por sinal, né, que aborda tanto... Prestem atenção aqui, o ponto central é o seguinte: a Globo dizendo que o Brasil provocou os Estados Unidos antagonizando a posição americana na Organização Mundial do Comércio. A gente sabe que o Brasil antagonizou os Estados Unidos na questão do Irã, na questão da Venezuela, tem antagonizado na questão de Cuba. E quando o Lula diz, vamos procurar outros parceiros comerciais, se prepare, filhão. O que ele está falando é, nós vamos abrir as pernas para a China. Nós vamos abrir a perna para a China. Só que esquece o seguinte, a China vende muita coisa para o Brasil. Mas o responsável por investimento estrangeiro direto, número 1 disparado, são os Estados Unidos. Quem investe no Brasil são os americanos. Os chineses vendem bugiganga para os brasileiros, mas quem investe no Brasil são os americanos. Não estão satisfeitos? Não estão convencidos de que o Lula está provocando o Trump? Então, eu vou te dar outro exemplo. Botei Globo, botei Gazeta do Povo, botei o próprio Lula falando. Deixa eu colocar aqui uma da Revista Oeste para vocês não acharem que eu tenho implicância com eles. Aliás, um abraço aí para eles. Tenho tratado com enorme respeito e com muito bem o Edilson Salgueiro, o editor da Oeste. Então, vejam essa. Brasil aceita general venezuelano sancionado pelos Estados Unidos como adido militar. O governo Lula autorizou a atuação diplomática de oficial acusado pelos norte-americanos de repressão violenta contra opositores do chavismo. Tá bom ou não tá bom? Tá bom ou não tá bom? Então, assim, só não vê quem não quer. O Lula está cavando a falta, está cavando as tarifas. E eu diria mais, eu continuo achando que a possibilidade de termos tarifas até outubro, mesmo com todo o esforço do Lula, é perto de zero. Eu estou dizendo que, na minha opinião, por tudo que eu escuto, nós não teremos tarifas. E é por isso que, pelo menos até outubro,
E é por isso que a imprensa está tentando fraudar e inventar uma tarifa que não existe ainda. Por que eu digo ainda? Porque eu posso dizer, se a chance de nós termos tarifa até outubro é perto de zero, a chance de nós termos tarifa depois de outubro, caso Lula seja eleito presidente, é de quase 100%. Você pode acreditar em mim ou acreditar no Estadão, como faz o Rodrigo. Eu, se fosse você, acreditaria em mim. E não acredita em mim só porque você sabe que eu tenho bons relacionamentos, não. Vejam a postura do presidente Trump. Você não precisa ter as fontes que eu tenho. Vejam a postura do presidente Lula, em relação ao Trump. Vejam a postura do presidente Lula em relação ao Trump. Agora, onde a comunicação do Flávio deu show, que destruiu a narrativa da mídia, foi que além do pronunciamento público, além da nota, etc., ele enviou uma carta diretamente ao secretário Rubio. A notícia do momento que está em toda a imprensa é de que o senador Flávio Bolsonaro enviou uma carta ao secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, uma carta informal pedindo que as tarifas não sejam aplicadas ao Brasil. É a primeira medida do Flávio Bolsonaro como futuro presidente. Ele se coloca numa posição diplomática, se coloca numa posição de estadista e vamos ver onde que isso vai dar, onde será que isso vai dar, o que o Lula vai fazer. O que vai ser o desdobramento dessa história? Eu vou te contar agora. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like nesse vídeo. Bom, o senador, como eu mencionei, mandou uma carta informal e essa carta tem 3 camadas. Na primeira camada, ele simplesmente agradece ter sido recebido, agradece a visita que ele pôde fazer ao Rubio, ao Vance, ao Trump, etc. Numa segunda camada dessa carta do Flávio, ele reconhece que as tarifas ainda não foram aplicadas, que isso dependerá de uma audiência no dia 6 de julho, nós não temos ainda a aplicação da tarifa, e ele reconhece isso e diz que é direito dos Estados Unidos, por óbvio, fazer essa discussão a respeito das tarifas e que ele reconhece, portanto, isso. E no terceiro momento, ele pede que as tarifas não sejam aplicadas e com isso conta a situação calamitosa, a situação caótica que o governo Lula deixou o Brasil e por isso essas tarifas, ao serem aplicadas, deixariam os brasileiros numa situação ainda pior, né? Diz ele o seguinte, eu vou ler para vocês esse trecho em que ele menciona a situação do Brasil. A dívida bruta do governo geral ultrapassou 80% do PIB pela primeira vez desde a pandemia. 10,4 trilhões em abril deste ano, com a projeção de 83,7 do PIB até o fim do ano. Recorde histórico. Déficit primário e pagamentos de juros em níveis recordes. 81,7 milhões de brasileiros inadimplentes. Quase metade da população adulta, 2.466 empresas pediram recuperação judicial em 2025, equivalente à lei de falências americana. Recorde histórico, 8,7 milhões de empresas inadimplentes no início de 26. Portanto, diz a carta aqui que, obviamente, essas tarifas prejudicarão ainda mais a situação dos brasileiros e ele pede encarecidamente que isso não seja aplicado ao Brasil. O ponto é o seguinte, o Lula está sendo encurralado e essa carta do Flávio é mais um passo desse enquadramento do Lula na parede. Por quê? Porque se o Lula... Veja, essas tarifas estão sendo aplicadas, qual é a causa delas? Nós já temos um vídeo de ontem aqui no canal explicando isso. A causa dessas tarifas, se elas vierem, serão os abusos cometidos pelo STF na Lava Jato, contra Big Techs, contra empresas norte-americanas, as decisões ilegais do Moraes, e esse é o ponto. O ponto é que se o Lula se dispuser a negociar com os Estados Unidos, ele terá de encarar essa premissa negocial, que é o fato delas terem sido aplicadas em razão dos abusos do STF. O Lula não vai conseguir barganhar dessa vez, como elas vieram como elas virão pela aplicação da seção 301, é muito mais sério, não dá para ignorar a premissa. As queixas que resultarão nas tarifas, portanto, não podem ser desviadas, contornadas, terão de ser encaradas.
complicada. Se o Lula encarar os abusos do STF para negociar com o Trump, o Lula rompe com o STF. Se o Lula não ignorar os abusos do STF e negociar, se o Lula ignorar os abusos do STF e ignorar o Trump, ele rompe com o Trump e fica amigo do STF. Pouco lhe servirá, porque o Brasil entrará numa situação ruim e ele está às vésperas de uma candidatura para a reeleição. E se o Lula preferir não fazer nada, como provavelmente acontecerá, bom, aí você tem o Flávio Bolsonaro e a oposição no calcanhar do Lula, se colocando como negociantes, vamos dizer assim, negociadores, melhor dizendo, alternativos, pessoas que estão ali dispostas a informalmente falar em nome do Brasil e buscar uma solução para esse caos. Meus caros, nós estamos, portanto, diante de um Lula encurralado e diante de um Flávio que está se apresentando como um novo estadista, como um, talvez, futuro presidente do país, e isso é inegável. É uma cartada muito inteligente, uma cartada importante e que os desdobramentos não têm como serem outros, senão o do Lula se sentir como está se sentindo, encurralado. Ele pode falar para a sua claque que ele vai resistir, mas certamente nesse momento ele está sem saber muito bem o que fazer, perdido. E perdido, o Flávio está ocupando o espaço dele e buscando a negociação. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua impressão, o que você acha que vai acontecer, e aqui no canal a gente vai seguir atento a todos os desdobramentos dessa história. Repito, as tarifas só serão aplicadas se forem dia 6 de julho. Até lá tem muita água para correr. Um abraço. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!